Nós vamos conversar. Professor Fábio. Onde está o Fábio? Fábio. Fábio me perguntou algumas fórmulas aí que, Fábio, não sabemos. Nem o que eu vou falar é definitivo, é tudo um aprendizado, uma construção, dia por dia. Nós não temos a fórmula do sucesso, né? A gente vai fazendo as coisas e acertando, errando, persistindo. Essa é a frase, a palavra-chave do pesquisador. Ele tem que ser persistente, senão ele não chega lá. Então a gente vai falar um pouquinho de revista científica, comportamentos e ações, para você ter uma revista de qualidade. É claro que isso aqui, nem tudo que está aí é feito, mas vamos dizer assim, seria o ideal. E a tela seguinte, por favor, eu queria passar para vocês o vídeo da nossa revista, e aí eu acho que o vídeo tira a dúvida da data do Gutenberg. Vamos ver lá se ele... Está com 2 anos de atraso, mas ele é bastante educativo. O homem vem registrando a sua história e transmitindo conhecimentos de geração para geração. Em meados de 1450, Gutenberg aprimorou as técnicas chinesas e conseguiu inventar um tipo móvel para impressão capaz de produzir livros. 2 séculos mais tarde, surgiram as primeiras revistas científicas impressas. O periódico semanal francês Journal des Savants, sobre física, química, anatomia e meteorologia. E a revista Philosophical Transactions of the Royal Society of London, com relatos de experimentos científicos. Desde então, houve um aumento significativo tanto na produção da ciência quanto na publicação de revistas científicas. Com isso, elas passaram a ser um importante canal de informação para cientistas, pesquisadores, professores e alunos. As novas tecnologias ajudaram no aumento e na disseminação dos conteúdos. E um dos maiores desafios passou a ser como imprimir todas estas informações e enviar aos interessados pelo correio. Visando contornar este problema, em 1991, nos Estados Unidos, foi fundada a Los Alamos Print Archives, pioneira em distribuir papers eletrônicos automaticamente. Em 1995, existiam no mundo cerca de 100 revistas eletrônicas científicas. Já em 2008, esse número cresceu para uma estimativa entre 70 e 80 mil. O CEVAP, Centro de Estudos de Venenos de Animais Peçonhentos, também participou desta história e lançou uma revista eletrônica científica no Brasil. The Journal of Venomous Animals and Toxins é a primeira revista eletrônica científica do Brasil. Escrita em inglês, de periodicidade semestral e distribuída em disquetes para mais de 1.500 pesquisadores de 68 países. Sócios da Sociedade Brasileira de Toxinologia e International Society on Toxinology. A revista, escrita inicialmente na forma de hipertexto, era instalada na plataforma Windows. O assinante podia ler os trabalhos na tela do microcomputador ou imprimi-los. Sua distribuição em disquetes, desde o lançamento, contribuía para reduzir o seu custo de produção. A Scientific Electronic Library Online, Cielo, nasceu em 1997 e a primeira publicação eletrônica selecionada para sua base de dados foi o The Journal of Venomous Animals and Toxins. Sua coleção completa, assim como da proposta ampliada, o JVATD, The Journal of Venomous Animals and Toxins, Including Tropical Diseases, estão disponíveis na íntegra. De 2000 a 2002, a distribuição passou a ser feita em CD-ROM, enviada em envelopes de plástico bolha também pelo correio, o que fazia com que importantes recursos continuassem a ser consumidos. Em 2003, o envio pelo correio foi definitivamente abolido. A revista passou a ser hospedada no site www.jvat.org.br. A inovação permitiu uma redução nos custos de produção e o aumento no acesso dos conteúdos. Em 2005, por exigência da Cielo, a periodicidade passou a ser trimestral. Em 2006, a revista eletrônica foi selecionada para integrar o Science Citation Index Expander. Em 2007, para a alegria da equipe de produção, foi divulgado o primeiro fator de impacto no valor de 0,43.
De 2007 a 2012, o fator de impacto se estabilizou entre 0,3 e 0,5. Por decisão do Conselho Editorial, optou-se por estabelecer parceria com um publisher internacional de renome que mantivesse o acesso aberto, Open Access, e contribuísse para a melhoria da qualidade e do fator de impacto do periódico. A opção foi pela Biomed Central Springer. Assim, foram estabelecidas as metas para os anos seguintes: indexar no PubMed Central, implantar a filosofia de APCs livres, Article Processing Charters, para os pesquisadores da Unesp, reestruturar o corpo editorial convidando novos pesquisadores, de preferência estrangeiros, e aumentar o fator de impacto para 2,0 em 5 anos. Em 2013, depois da concretização da parceria com a Biomed Central, ocorreu a indexação no PubMed Central e em outras importantes bases internacionais. A periodicidade tornou-se a fluxo contínuo e em 2015 o fator de impacto subiu para 0,8, trazendo muito otimismo a toda a equipe da revista. Desde o lançamento do The Journal of Venomous Animals and Toxins, Including Tropical Diseases, mais de 2 décadas se passaram e ainda permanece o questionamento. Afinal, quais são as principais razões para se publicar em revistas eletrônicas de acesso aberto? As respostas são inúmeras. Suporte a todo tipo de imagem sem limite de espaço. Suporte a diferentes mídias, áudio, vídeo e animações. Maior velocidade devido ao fluxo contínuo, com disponibilidade imediata na internet. Indexação em todos os buscadores da internet. Acessibilidade e suporte em diferentes plataformas, notebooks, tablets e smartphones. E por fim, maior visibilidade, que proporciona maior chance de citação, contribuindo para o aumento no fator de impacto. O Centro de Estudos de Venenos e Animais Peçonhentos, CEVAP, como unidade de pesquisa de fronteira da Unesp, tem a honra de sediar o JVAT, The Journal of Venomous Animals and Toxins, Including Tropical Diseases, bem como a sua equipe de apoio, e vem aqui homenageá-lo por seus 20 anos de existência e superação diária para se tornar um dos principais periódicos científicos na área da toxinologia e das doenças tropicais. Sem dúvida, o JVAT possui um papel de destaque junto ao centro e junto à nossa universidade, pois leva a nossa marca e divulga os nossos trabalhos a pesquisadores de todos os continentes. Certamente com o profissionalismo de toda a sua equipe, reforçado pelo seu editor-chefe, professor Dr. Benedito Barra Vieira, o JVAT de The Journal of Venomous Animals and Toxins, Including Tropical Diseases, se tornou um ícone e marcou uma época na publicação científica brasileira, se consolidando como uma das mais importantes revistas científicas de toxinologia e doenças tropicais do mundo, sendo motivo de muito orgulho para o CEVAP. A criação de uma revista eletrônica científica há 20 anos, momento em que não havia internet comercial no Brasil, realmente foi uma ousadia. Esta mudança de paradigma só foi concretizada porque foi desenvolvido, primeiro, o disquete encartado na capa com possibilidade de impressão, a seguir o CD-ROM com leitura na tela do computador e depois a disponibilidade dos conteúdos e submissão de papers apenas online. O formato eletrônico só se concretizou em 2013, momento em que a publicação tornou-se a fluxo contínuo. Este case de sucesso mostra claramente que a mudança radical de paradigma muitas vezes deve ser gradual. Que essas 2 décadas de existência sejam inspiração para inovar sempre, levando informação e conhecimento para pesquisadores do mundo todo, seja em páginas impressas, computadores, tablets, celulares e nas novas tecnologias que ainda virão. Então, eu vou reforçar um pouco o que o professor Rui falou, a professora Sueli também, lembrar algumas coisas do papel do editor-chefe. É um indivíduo que tem que ser ético, crítico, discreto, saber guardar segredos, ser compromissado, né?
responsável, ter poder de decisão, competência administrativa. O melhor é que ele seja um pesquisador, porque ele sendo pesquisador, ele vai sofrer o crivo dos seus pares e com isso ele aprende. Você ser proativo, organizado, você não pode perder a oportunidade. Quer dizer, se você é editor-chefe de uma revista, de um assunto X, chega um pesquisador internacional e você já tem que grudar no cara e falar, o senhor não quer fazer um artiguinho de revisão para a nossa revista? Tal? Você não pode perder oportunidades, tem que ficar sempre pensando como é que você vai fazer e convidar gente boa para te ajudar, né? Ter tempo para se dedicar ao periódico, ter competência agregadora e trabalhar em equipe, né? O professor Fábio me perguntou agora há pouco, como é que faz para chegar lá? Olha, professor, sozinho é difícil chegar, né? A gente tem que trabalhar em equipe, e trabalhar em equipe é difícil. Você tem que administrar os egos, tem que administrar o mau humor do colega que não acorda bem naquele dia. Então, é uma arte. Então, esse soro antiapílico que nós fizemos, são mais de 200 pessoas envolvidas. Vocês imaginem administrar todo esse pessoal. É difícil, mas é a maneira que você consegue chegar lá, trabalhando em equipe. E participar de eventos de editoração. É muito importante, quem for editor aqui, participar dos eventos da ABEC. Nós tínhamos um curso todo ano, né? Esse ano agora vai juntar com o meeting, mas no ano passado o ano retrasado eu fiz o curso. Sentei lá e fiquei ouvindo. Teve uma informação que eu vou mostrar para vocês no final, que certamente ajudou no aumento do fator de impacto da nossa revista. Então você sempre aprende, né? Então você tem que participar desses eventos. Publicar os seus trabalhos em revistas boas, porque aí você aprende a editoração. Dar parecer para outras revistas, isso é importante, né? Quando vem um artigo para você dar parecer de outra revista, é importante você dar parecer e não se esqueça de citar a sua. Porque brasileiro não cita brasileiro, nem ele. Carlos Chagas era para ter sido o Prêmio Nobel do Brasil. Alguns brasileiros foram lá, conversaram com os suíços, disseram, ele não é tão bom assim, não. Então, não deram o Prêmio Nobel naquele ano. Carlos Chagas perdeu de ser Prêmio Nobel, descobriu o vetor, o parasita, tudo. Ele descreveu tudo da doença de Chagas. E não ganhou o Prêmio Nobel, por culpa dos brasileiros da época, né? Vocês já ouviram falar que ciúme de macho é terrível? Então, é terrível mesmo. Bom, dar aparecer em outras revistas, preparar o seu substituto. Tem editor que vai na ABEC lá, né, o indivíduo está lá, já vê, né? Eu não consigo ninguém para me substituir. Não é verdade. Você tem que preparar essa pessoa, ou mais de uma, porque você não é eterno. E dormir e acordar pensando nela, né, na revista. Ter um projeto e saber onde você quer chegar. Você tem que ter um projeto para a revista, porque senão você não chega lá, tá? Bom, essa experiência nossa com a Springer Nature foi interessante porque a gente aprendeu, hoje a gente advoga isso, que nós devemos ter 2 editores, porque brasileiro, né? Porque a quantidade de serviço que um editor brasileiro tem é muito grande. O indivíduo tem que cuidar de tudo, da chegada à saída. Então ele não tem tempo para fazer tudo isso. Então a gente sugere, tem alguém que é o editor de forma, né, que pode ser um técnico, um indivíduo bem preparado, no caso aqui é como é que você chama? Natália. Natália é a editora de forma, então é a pessoa que vai checar toda a parte técnica da revista, né? Porque não dá tempo do editor fazer isso. O editor fica mais com o conteúdo. Prospectar trabalhos, fazer network, prospectar editores, criar oportunidades de séries temáticas, dar parecer, aceitar, rejeitar, corrigir citações e assim por diante. Tá? É uma sugestão isso aí. 10 atitudes que o editor não deve ter. Né? Convidar pesquisadores para participar do corpo editorial sem conhecê-los pessoalmente. Nunca faça isso. Não convide pesquisador para participar como figurativo. Isso também não é mais permitido. Convidar pesquisadores para submeter artigos sem conhecê-los.
manter editores associados e membros do corpo editorial figurativos, não exigir dos membros da revista a contribuição anual na forma de revisão e na publicação de bons artigos. Isso é imperativo fora do Brasil. Os grandes journals lá fora, o pessoal que trabalha no journal, os associados, tem que submeter artigo deles, e os melhores, para subir o fator de impacto da revista. No Brasil, o pessoal fica questionando, mas isso não é antiético, será que não pode? Bom, é uma questão a ser discutida, mas lá fora é feito assim, tá certo? Aceitar artigos apenas porque os autores são seus amigos, isso também não pode. Aceitar artigos porque estão pagando ou patrocinando, conteúdo regional e ficar passivo esperando submissões, né? Você não pode perder a oportunidade, você tem que ser proativo, senão você não põe a sua revista para frente, tá certo? Diariamente a gente recebe via e-mail convites para ser de corpo editorial de N revistas, porque hoje tem os tais sites predatórios, né, as revistas predatórias, são milhares de revistas que vivem, né, arrecadando dinheiro mundo afora. Bom, as estratégias que a gente discutiu naquela época, em 2013, e que a gente começou a implementar. Muitas estão implementadas, outras ainda em execução. Fluxo contínuo. Esse é um problema. Hoje, é um problema não, é uma solução, mas é um problema por outro lado, porque o pessoal não sabe citar revista de fluxo contínuo. Nem as grandes bases. Então, o que acontece é o seguinte, o fluxo contínuo, artigo pronto, artigo publicado, você dá velocidade, né? Você dá velocidade à publicação. O artigo está pronto, já vai para a internet. Então, por exemplo, peguei 2 exemplos aqui, né, de artigo, e a citação tem o nome do autor, o título, a revista, depois eles citam apenas o ano, o volume. E esse 1 aqui é o número do artigo publicado naquele ano. Então começa 1, 2, 3, 4, 5 até N. Outro exemplo aqui, ó, né, é outro artigo, também o título da revista, o ano, o volume e o número do artigo publicado. Agora, o que eles estão usando hoje, e a base Clarivates, antiga Thomson Reuters, que media o fator de impacto, é o DOI Number. Então, o DOI Number se tornou uma coisa mundial hoje e é um marcador, né? É um identificador, né, Sueli? Que qualquer revista, qualquer site, qualquer paper deve ter, porque é aí que você localiza o paper. Então, isso é uma estratégia, publicar em fluxo contínuo, né? Ter bons indexadores. Quando a gente começou, a gente tinha um problema lá atrás, que era o PubMed. Quando a gente conversou com a Biomed, nós não estamos indexados na PubMed. Para a nossa área, era estratégico o PubMed. Tinha colegas que a gente convidava para publicar na revista, eles diziam assim, sua revista não é indexada no PubMed, então eu não vou publicar, porque aí o pessoal não me localiza. Então, essa foi uma exigência nossa e a gente conseguiu. Então, hoje nós estamos indexados também no PubMed, e é um grande diferencial. No Cielo, a gente entrou lá atrás, vocês viram no vídeo, em 1997. Então, para nossa sorte, nós temos a coleção completa, desde 1995, tá, até 2018. No Cielo, então, nós temos toda a coleção da revista completa. Isso é bom, porque se você precisar consultar um tema, se já foi publicado, se não foi, você tem a base de dados, né? Aqui é o PubMed. PubMed, então, nós entramos em 2013 e foi um grande diferencial. Tanto que a gente, o nosso impacto na Scopus, vejam, cresceu, né, aqui em 2005, 2008. Você viu que cresceu, nós estamos hoje, fator de impacto de 2 anos de 1,8. Né? 2 anos, de 3 anos, 1,95. Bom, o que mais que você deve fazer? Convidar editores associados e corpo editorial, né? Tem que ter gente colaborando na submissão de manuscritos, né? E ajudar o editor-chefe
na confecção da revista, né? Você não pode ter editor associado figurativo, você tem que ter gente que te ajude a fazer as coisas, porque muitas vezes você não consegue. Às vezes acontece lá, né? Vem coisa para a revista, é da área veterinária. Aí eu já pego o Rui, ó, Rui, esse aqui é com você, a área veterinária, vê aí como é que faz, se não faz, se aceita, se não aceita. Então você tem que ter essas pessoas, você tem que ter biólogos juntos lá para poder ajudar no manejo dos artigos que chegam, né? E sugerir que todo colaborador, né, deve publicar pelo menos um artigo na revista por ano. Essa é uma exigência internacional, uma sugestão internacional, tá? Qualidade. Esse é um problema que você tem que priorizar. Você tem que definir na sua revista, quem for editor, se você quer uma revista para consultório médico, uma revista para atualização do médico ou uma revista para pesquisa médica. São focos diferentes. Então você tem que definir. Se você quer uma revista para consultório do médico, é uma linguagem para aquelas pessoas que estão aguardando a consulta médica. Se você quer uma revista de atualização do médico, é outra linguagem daquele médico que vai ler a sua revista. Se você quer uma revista para médico pesquisador, é outra linguagem. Então, esse foco você tem que decidir com o seu corpo editorial e com o seu chefe, né? No caso, o professor Rodrigo. Certo, professor? É isso aí. Então você tem que priorizar a qualidade, tá? E isso você deve já na porta de entrada decidir, porque como o Rui falou, você não deve sobrecarregar o seu corpo editorial, né? Com pareceres, esse aqui acho que dá e tal. Não, na porta você já vê, não serve, volta, né? E as perguntas que você tem que fazer é o seguinte: esse artigo está no escopo da revista, está dentro das normas, será citado, é inovador, é atual? Onde estão as coisas novas? Se uma dessas perguntas for negativa, não coloque para dentro, porque você vai ter problemas depois na hora de publicar esse artigo, tá? Então você tem que fazer essas perguntas antes e devolver da porta. E aí não adianta, você tem que ser corajoso, cruel e priorizar a qualidade, tá? Esqueça os amigos nessa hora. Você vai arrumar inimigo? Vai, muitos, né? Aí você que escolheu ser editor. Você escolheu ser editor, você vai ter inimigos, né? Cortar supérfluos. Você não deve ficar fazendo editorial, todos os números, né? A gente costuma falar bastante, gosta de escrever. Cada paper deste é um número no seu denominador. O denominador do fator de impacto é a soma dos artigos publicados entre 2 anos anteriores. Então, cada paper que você publicar, cada editorial, cada resumo tem bastante gente dormindo, acho que não está boa a conversa. Né? Ei, acorda aí! Ô, professor, tudo bem? Tem um outro lá, acordou. Quem mais é? Quem vai lá? Dá uma salva de palmas para ele que ele acorda. Aê! Oh, meu Deus do céu! Estou lembrando o tempo que eu dava aula no ângulo. Mas vamos lá. A beleza, né? Só falta cantar musiquinha. Acordou, olha lá. Cortar na carne. Então, o que você tem que fazer? Evitar escrever muitos editoriais, cartas, artigos de pouco interesse, porque tudo isso que você escreve vai para o denominador da equação e o fator de impacto cai, tá certo? Então você tem que falar pouco, né? Escrever pouco e só publicar mesmo que seja de interesse, senão você não faz o fator de impacto subir. Arquivos em multimídia. Hoje esse vídeo que nós passamos, ele está num artigo nosso publicado. Então, a revista eletrônica hoje gosta de publicar multimídia, né? Vídeos. Então você deve estimular os autores a submeter. Aí depois tem um link de um artigo que é um dos mais citados na revista. Eu não vou pedir para rodar porque vai dar confusão de novo. Então, é esse YouTube aí, tá? Depois vocês vejam. É um artigo publicado de doença de Chagas. É um dos artigos mais vistos e mais citados na revista, porque é um artigo de revisão, né? Então você deve estimular a multimídia.
você tem que ter um banco de dados da sua revista, né? Tenha um banco de dados. O ideal é que seja desde o número 1, porque toda vez que chega um artigo novo, você tem que dar uma olhada lá se já foi publicado algo parecido, se não foi. Às vezes você tem que buscar parecerista. Então, se você já tem um artigo publicado, você vai lá e olha, quem que é o autor desse artigo? É o mesmo, o assunto é o mesmo desse que chegou. Então, você pode pegar um parecerista para ajudar a dar parecer. Então, você tem que ter um banco de dados dos seus artigos publicados. Esse é o ideal, né? Eventos. Aí vocês têm que também chegar para o Magnífico e falar, olha, Magnífico, eu vou ser editor da revista, mas você precisa me pagar um congressinho aí, que eu vou lá no congresso prospectar trabalho, certo, Rodrigo? Prospectar uns trabalhinhos para a revista, então você paga a minha passagem, o meu hotel, então é uma maneira de vocês até, né, participarem do evento. É importante participar de evento e prospectar trabalho. Vocês viram o que o Rui falou lá, foi lá em Ribeirão Preto, tomou cerveja com o professor e tal, e publicou um artigo numa revista de alto impacto. Parece que não é importante você publicar em revista de alto impacto, mas ele não contou o resto da história. Depois teve uma busca de projetos no CNPq e nós fomos selecionados entre 103 projetos. E aí ia lá apresentar. Depois eu fiz a apresentação e depois que eu apresentei, eu entreguei para a presidente da banca o paper publicado. Ela olhou assim, fator de impacto 4? Na segunda-feira a secretária ligou e falou, quanto custa o projeto? Foi aprovado e aí começou uma outra história. Então é muito importante você publicar em revista de impacto, né? Porque isso dá credibilidade na sua pesquisa. Então, participe de congresso e lá no congresso você faz negociações, por exemplo. Então você chega para o presidente do congresso e fala, olha, os 3 melhores trabalhos a gente vai publicar na revista, né? Em geral não publica nenhum, o pessoal não submete, mas você divulga a sua revista, tá? Sugira, visita a sessão de pôster, converse com os alunos, convide para submeter. De repente, um submete. Se um submeter, pronto, você já ganhou o congresso, tá? Pesquisa, você deve participar de um grupo multidisciplinar de pesquisa, tá? E você deve também, no caso, né, vigiar as publicações dos colegas. Porque os colegas nossos fazem parte do mesmo grupo de pesquisa e não citam as publicações que eles publicaram. Você tem que ficar lembrando, vigiando, olha, você não vai citar o seu artigo que você publicou aí? Esqueci, essa é a história. Esqueci. Não pode, você tem que citar, né? Esse tipo de citação é importante, porque você vai dando divulgação à revista. Então, vigie as publicações dos colegas. Pô, você esqueceu de citar o seu artigo aqui, você não quer citar? Tá? Seja um parecerista de revista indexada. E quando você der parecer, lembre da sua revista. Olha, tem um artigo bom aqui de revisão. O senhor quer inserir isso nas suas revistas, nas suas referências? Não exagere. Não exagere. Porque tem uma história brasileira triste, né? Um certo dia saiu o fator de impacto do Web of Science e uma revista brasileira explodiu. 3,5 de fator de impacto. 3,5. E aí criou um frisson, né? Puxa, mas aquela revista, o resto caía para 1.1, assim, 1.5, 1.1, a segunda e terceira colocada. O que é que aconteceu com a revista 3.5, né? E aí a gente pensa que engana as pessoas. Existe um negócio chamado computador. A Web of Science foi estudar o problema e aí viu que os artigos publicados naquela revista tinham 20, 30 autocitações. O indivíduo citava a revista. Ela foi jogada para fora, né? O Web of Science botou ela para fora da base de dados. Então isso aconteceu na prática, né? Então são coisas assim, você deve citar a sua revista, mas você cita 2 artigos, 3 artigos, não faça como essa revista que citava 15, 20 artigos, tanto é que ela explodiu o fator de impacto, chamou a atenção, o pessoal da Web of Science foi lá estudar o problema e falou, o pessoal está fraudando. E aí cria todo um problema, é brasileiro, entendeu? Então e aí vai o resto, né? Tá bom? Séries temáticas especiais. Isso aqui a gente aprendeu
também nessa temática com a BMC. Série temática é assim, um assunto muito importante, né, dentro daquele contexto. Você encontra um pesquisador de renome e você diz para ele, você não quer ser guest editor, você não quer ser um editor emprestado, editor, enfim, é o tal do guest editor, né? Para fazer uma série temática sobre esse assunto que você domina. Aí você convida mais 1 ou 2 pesquisadores de fora do Brasil e a gente faz uma série temática. E aí esse indivíduo, né, publica lá 8, 10, 15 artigos relacionados com aquele tema. Por exemplo, bioinformática é um tema. Bioinformática ligada às toxinas é um tema, né? Nós temos, inclusive, uma série temática aberta sobre isso. E assim por diante. Doença de Chagas e assim por diante. Então você cria as chamadas séries temáticas. E o muito importante disso aí é que são artigos de ponta e isso são artigos citados. Então você aumenta o fator de impacto. Tá? Olha aqui. Eu falei para vocês da bioinformática, né? Está aqui tá em aberto. E outra é sobre a aplicação das moléculas em biotecnologia. Então são 2 séries temáticas que estão abertas agora para submissão. Tem o professor colaborador, aqui no caso do primeiro, são 2 professoras lá de Minas Gerais, Maria Helena e a Lisa, e aqui o pessoal de Ribeirão, Sueli e a Eliane, nessa outra série temática. Bom, esse é outro problema, então, que eu vou abordar agora, que é a tal da citação em fluxo contínuo. As bases não sabem, isso é um problema dos bibliotecários, né, Sueli? Não se definiu ainda isso, né? Tem que se reunir esses bibliotecários, aí ver como é que vai definir esse problema de citação de fluxo contínuo e como é que faz fluxo contínuo, porque cada publisher faz de um jeito. E isso está um imbróglio, porque na hora que a base vai indexar isso, a Web of Science vai indexar, se o indivíduo colocar lá, ao invés de volume, página, ao invés de página, fascículo, a base não entende e não localiza o artigo. E aí a citação fica errada e você não conta para o seu fator de impacto. Então, como é que a gente faz isso? A gente aprendeu a corrigir isso que eu aprendi num evento da ABEC. Né? Um professor chegou lá e começou a falar isso aqui, eu falei, puxa, mas acho que dá para fazer. E dá para fazer. Então você entra no site da CAPES, lá periódico CAPES, buscar base, Web of Science, né? Aí você vai na pesquisa de referência citada. Lá tem esse ícone lá, pesquisa de referência citada, dentro da base já. Revista, ano, né? Tem lá o pesquisar, e aí você vai, e lá dentro tem todas as citações, aqui ó. Web of Science, pesquisa de referência citada, índice, então, autor citado, Barbosa, J. Watt, né? Aqui o título do paper, o ano, volume, edição, página, DOI, tá vendo? E artigo citado. Bom, quando é que está errado isso? Tá aqui, peguei 2 casos, veja aqui, Barros e Barros. Então, olha aqui, esse Barros tem pontinho, o C, oh meu Deus, pontinho, C, pontinho. Aqui não tem pontinho. Tá? Você vai lá, está lá. O artigo é o mesmo. O de cima está correto e o de baixo não está. 2011, 17. E o que ele fez aqui? Ele colocou a página. Está vendo? Página aqui é 23, aqui é 22. Ele errou na página e não colocou o DOI. Então, esta citação não conta. Está citado, mas não conta na equação. Outro exemplo, aqui, ó. Nome errado. De Paula, não sei como é que pronuncia isso. Dreher, sei lá. Né? Embaixo ele colocou Dreher MKP. Esse é outro problema, viu? As meninas do sexo feminino. Quando você se casar, você tem que optar se você vai colocar o seu nome de solteira ou o seu nome de casado como pesquisadora. Isso é um problema sério, né? Porque se você já é pesquisadora, se casa no meio do caminho, aquela Maria Helena Lima lá, ela casou depois que ela já era pesquisadora.
E ela manteve o nome científico dela, Maria Helena Lima. Pois não, professora? O cônjuge. Legal, essa é boa. O cônjuge adota o nome da esposa. Então, mas voltando, precisa definir isso, né? Porque se você mudar o nome, mudar o sobrenome, você perde toda aquela citação anterior. E se você fizer o contrário também, perde. Ou seja, casamento não é para sempre, hein? Certo, Rui? Eu espero que você não devolva, mas enfim. Enfim, se você é casada, descasa e troca o nome, você também perde todas as citações. Então você tem que... Mulher, eu acho que não devia trocar o nome. Mantém o nome de batismo. Nome original. É mais garantido, tá? Porque olha essa aqui, ó. Olha o De Paula, né? Puseram De Paula Dré, não tá... De Paula Dré e Dré. Tá errado o nome. Então, vem para cá, a citação não existe. Tá vendo essa interrogação? Então, o que você faz? É possível corrigir isso aí? É possível. Você tem que entrar no artigo original que citou e mandar um e-mail lá. Aí você vai na base, vê o artigo que te citou, né? O artigo que citou errado, aqui, por exemplo, Calvete, né? Tá? Você clica lá onde está a citação e você abre os artigos todos que foram citados. Aí você tem que entrar artigo por artigo, ver onde que está a citação e ver o que está errado, mandar um e-mail para a Clarivate dizendo, olha, está errado aqui, assim, assim, assim. Tem que fazer um por um, certo? Bom, o que aconteceu então? O que aconteceu então? Quando nós aprendemos isso, eu cheguei lá para a editora, como é que ela chama a menina? Natália, né? Cheguei para a nossa Natália, ela falou, olha, a gente vai precisar corrigir de 2017 a 2012, porque são 5 anos, né? Tem citação de 2 anos, fator de impacto de 2 anos e fator de impacto de 5 anos. Nossa, a hora que ela abriu a tela, que tinha aquele monte, ai, pelo amor de Deus, professor, eu não vou fazer esse serviço. Não, calma. Você só vai fazer 3 por dia. Ah, é? Você vai chegar de manhã, toma café, né? Serviço público tem que tomar café primeiro, não é assim? Toma café, aí você vem aqui, abre 3 citações e corrige 3. Aí eu contei uma mentirinha para ela. Falei assim, olha, a base só aceita no máximo 3 por dia. Ah, que bom, então tá bom. Aí ela começou a fazer. Quando foi o ano passado, no meio do ano, estava tudo feito. E a base foi corrigindo, né? Então, você tem que fazer isso artigo por artigo, mandar o e-mail para a base e dizer que está errada a citação, né? Bom, esse é o nosso crescimento depois que a gente entrou para Web of Science, para BMC. Agora é Clarivate, né? Esse é o fator de impacto nosso, que nós estamos esperando o próximo. E esse aqui já saiu e foi essa base, a Scopus, ela tem 25 mil títulos, 4.500 são de acesso aberto e 900 no quartil Q1, que o Rui já disse. Então, esse foi o crescimento nosso nessa área de Animal Science. Tá? Então, a gente chegou para 1,95 nessa base. O crescimento é importante. As revistas brasileiras no quartil 1, o Rui já falou. E o quartil, né, é um parâmetro para avaliar a importância relativa daquela revista naquela área, né? Então, se alguém quiser ver um pouco mais sobre os quartis, tem aqui o link. E tem uma leitura complementar aí de publicações. Fábio, veja, professor Fábio. A gente publica em revista que não tem impacto também. Olha aqui, ó, por exemplo. Esses 3 últimos artigos nós publicamos agora nessa revista Ciência da Informação, né? Não tem impacto essa revista, então 3 artigos que nós publicamos. Nós não temos pecado nenhum em publicar a revista que não tem fator de impacto, não tem problema nenhum. Acho que a gente tem que publicar em todos, aonde for importante publicar, a gente deve publicar, né? Era isso. Muito obrigado.